Opa, e aí pessoal? Ao longo das décadas, heróis e vilões dos quadrinhos tornaram pilares da cultura pop, transcendendo as páginas coloridas para conquistar o cinema, a televisão, os videogames e outras formas de mídia. Cada adaptação carrega o desafio de traduzir os elementos icônicos dos personagens para um novo formato, ao mesmo tempo em que se adapta aos gostos e expectativas de uma audiência diversificada e em constante mudança. No entanto, as adaptações desses personagens para outras mídias nem sempre agradam. Se por um lado algumas versões se destacam por capturar a essência dos personagens e conquistar novos fãs, por outro, muitas das adaptações mais recentes têm gerado críticas e divisões entre o público, porém não é o caso da animação do Homem-Aranha que irei falar hoje. O espetacular Homem-Aranha é amplamente considerado uma das melhores adaptações animadas do herói da Marvel. A série estreou em 2008 e rapidamente conquistou todos os fãs do Homem-Aranha por causa da sua fidelidade dos quadrinhos, narrativa bastante madura e também o seu desenvolvimento profundo de personagens. Apesar de seu cancelamento prematuro após 2 temporadas, dá pra dizer que o impacto que esse desenho teve na minha vida e talvez na de vocês permanece vivo até hoje. E pra mim, e talvez pra todos aqueles que viram esse desenho, esse Homem-Aranha definitivamente é o mais fiel ao Homem-Aranha dos quadrinhos. E bem, já deixei aí embaixo qual é o seu Homem-Aranha preferido e o porquê, e claro, se puder se inscrever, vai ajudar demais. A animação tira a maior parte de sua inspiração das primeiras edições do Homem-Aranha de Stan Lee. No entanto, ele se inspira em várias outras fontes, especialmente os filmes de Sam Raimi, que na época tinha acabado de lançar o 3º filme do Homem-Aranha. Como isso se compara à interpretação de Sam Raimi do Spider-Man como alguém que é mais triste e transmite uma vibe mais pesada, pelo menos é o que eu acredito que o diretor quis transmitir com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, nessa animação você deve esquecer isso, porque aqui a gente vê uma encarnação animada de Peter Parker como um verdadeiro adolescente de Nova York, contando piadas por instinto, mesmo quando não é necessariamente a atitude mais sensata. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre uma cena do primeiro episódio. O vilão voador, que a gente conhece como Abutre, agarra o empresário Norman Osborn e o joga para a morte de uma grande altura. O Homem-Aranha aparece, pega o Osborn no ar e fala que a brincadeira deles não tem a menor graça. E o Abutre grita dizendo que os céus pertencem a ele, forçando o Homem-Aranha a admitir que talvez ele pode estar certo, já que ele acabou de alugar. Agora, esse é o tipo de diálogo e atitude de perna longa, assim por dizer, que eu gostaria de ter visto de Tobey Maguire. Porém, acabei por ver essa parte do Homem-Aranha no Andrew Garfield. Mas, como eu disse, as características dos filmes do Homem-Aranha do Tobey era justamente transmitir algo mais sério. Porém, essa não é a única diferença entre esse Peter Parker e o Peter dos filmes. Como é uma criação original de Stan Lee, ele ama a liberdade de lançar teias pela cidade, voando sobre as cabeças das pessoas com agilidade e velocidade que nenhum deles pode igualar. Ele se amarra demais em zombar de supervilões que são apaixonados por seu próprio poder, mas nem tudo é diversão e jogos. Ele nunca tem dinheiro, ele não revida nos atletas que estão sempre enchendo o saco dele sem revelar seus poderes, e metade do tempo ele tem que ligar para sua tia May enquanto está no meio de uma briga. Ele também tem que lidar com amigos que não conseguem confiar nele quando ele não consegue explicar suas ausências ou comportamentos ocasionalmente estranhos. Mas uma das maiores atrações do Homem-Aranha entre os fãs sempre foi o quão engraçado e identificável o personagem era, e essa série simplesmente fornece isso de sobra. Vários momentos em cada episódio me fizeram rir bastante. A constante má sorte de Peter com coisas simples traz flashbacks do ensino médio, quando muitos de nós sempre parecíamos errar o alvo do que queríamos. Tornar-se o Homem-Aranha aumenta sua confiança, mas ele ainda não consegue um encontro porque seus 2 primeiros anos de ensino médio já o rotularam como um nerd. E apesar da diversão que ele tem em muitas de suas aventuras, ele ainda é assombrado pelo fato de que sua arrogância uma vez lhe custou seu tio, e que se ele errar na hora errada, alguém pode morrer. Um sinal claro da maturidade e inteligência da série é como os personagens em si são escritos. Embora ninguém xingue e haja uma exposição ocasional injustificada, muitos dos diálogos estão no mesmo nível de um drama moderno para jovens adultos. É limpo, é simples, é natural. Os adolescentes soam como adolescentes, não como versões menores e idiotas de adultos. Da mesma forma, os vilões são bem tratados ao invés de simplesmente serem classificados como puro mal. Você não pode justificar seus crimes, mas você entende o que levou muitos deles a seu modo de vida mais sombrio e como alguns deles simplesmente começaram equivocados. O criminoso Norman Osborn ainda é capaz de dar alguns conselhos não tão ruins para o seu filho Henry, e até mesmo o idiota da escola, o Flash Thompson, ocasionalmente para de tirar sarro do Peter e mostra uma certa preocupação genuína e lealdade pelos outros ao seu redor. Os personagens
personagens aqui são complexos, e seus relacionamentos uns com os outros mudam e evoluem ao longo do tempo de maneiras que fazem sentido. Seria realmente da hora se mais dramas live action fosse tratado dessa forma. Parece até que os adultos que criam essas séries nunca foram adolescentes, eles colocam coisas que, sinceramente, não é nada identificável. Além do mais, essa é definitivamente uma série e não apenas várias aventuras episódicas jogadas. Cada episódio estabelece as bases para as coisas que virão mais tarde na temporada. Peter descobre uma oportunidade de ganhar dinheiro tirando fotos do Homem-Aranha. Ele passa alguns episódios tentando realizar essa tarefa aparentemente simples, mas constantemente estraga tudo. Além disso, enquanto os fãs de quadrinhos e filmes sabem que Harry Osborn, Norman Osborn e Ed Brock acabam se tornando inimigos, suas rivalidades com o nosso herói são subtramas que são lentamente tocadas e desenvolvidas ao longo de várias histórias, ao invés de serem imediatamente colocadas na história, ou simplesmente ser resolvida em um episódio com começo, meio e fim. Esse desenho, ele é um talentoso aspirante a cientista que Stan Lee criou. Ele constrói seus próprios lançadores de teias e muitas vezes derrota seus inimigos com seu cérebro, ao invés de apenas um soco bem colocado. Ele é realmente apaixonado por isso, como aprendemos ao vê-lo explicar a uma garota que ele está ensinando que ciência é sobre encontrar as conexões na vida. Além do mais, esse não é um universo onde vilões aleatoriamente ganham poderes bem a tempo para o Homem-Aranha convenientemente os atacar. Muitos dos supervilões dessas séries são conectados por suas circunstâncias. O desenho também usa uma ideia que foi recontada nos quadrinhos alguns anos atrás, que o próprio Norman Osborn financiou as operações de vários vilões. Isso dá à série uma leve sensação de novela da melhor maneira possível, como muitas grandes histórias em quadrinhos. Embora o estilo da animação seja um pouco bobo à primeira vista, a animação é incrivelmente fluida e dinâmica. As cenas de ação são coreografadas com maestria, capturando a agilidade e criatividade do Homem-Aranha durante suas lutas. O lema que define o Homem-Aranha nunca foi tão bem representado quanto nesse desenho. Cada escolha do Peter Parker tem consequências, não apenas para ele, mas também para as pessoas ao seu redor. Em vários momentos, ele precisa sacrificar seus desejos pessoais para salvar outras pessoas. Por exemplo, no arco em que Ed Brock se torna o Venom, vemos como as decisões do Peter, como esconder segredos ou priorizar sua vida como herói, afetam seus relacionamentos pessoais. A relação conturbada entre o Peter e Ed, agravada pelo simbionte, explora a dualidade do herói e do vilão. O Venom se torna uma personificação das lutas internas do Peter, simbolizando seus erros e traumas, enquanto tenta manipulá-lo e destruir sua vida. Essa influência psicológica é intensificada pelo histórico compartilhado dos dois, o que torna um conflito emocionalmente carregado, além de representar uma ameaça física devastadora. E Venom acaba por forçar Peter a confrontar suas próprias falhas e a compreender ainda mais o peso de sua responsabilidade como herói, reforçando a lição moral de que, com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades, mesmo que isso signifique abrir mão daquilo que você mais deseja. E sinceramente, apesar de ter sido cancelado após essas 2 temporadas por causa desses problemas de licenciamento entre a Sony e a Marvel, eles poderiam muito bem trazer novas temporadas, ou até mesmo um remake desse clássico. Eu sei que é um pouco injusto dizer que esse é o melhor Homem-Aranha, já que teve mais tempo de desenvolvimento, ao contrário dos filmes, mas é tão incrível mesmo assim em como eles conseguiram adaptar tão bem o Homem-Aranha raiz de forma madura, mas ao mesmo tempo engraçada. Vocês nem sabem o quão feliz eu fiquei quando vi a sua pequena aparição no Aranhaverso, mas enfim, a verdade é que apesar de muita gente não ter visto essa série ou ouvido falar dela, dá pra dizer que essa animação é um grande ponto de referência para qualquer nova adaptação do Homem-Aranha. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e se puder fazer a boa, deixando o like e se inscrevendo, vai ajudar demais. E não se esqueçam de deixar aí nos comentários qual é o seu Homem-Aranha favorito e o porquê. E bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!